Olá pessoal, neste vídeo irei te contar da minha trajetória de pastor protestante à fé católica. Para quem não me conhece, eu me chamo Guilherme Souza, sou casado com a Flávia, pai de 4 filhos. E a minha história começa na minha infância, no meu nascimento. Sou filho de uma mãe protestante e na época de um pai que era católico de IBGE. Né? Ele não frequentava mais a Santa Missa, então ele era católico, se autodenominava católico, né? Então, nesse contexto familiar, eu nasci. E a minha avó paterna insistiu que eu fosse batizado na Igreja Católica. Então, graças à minha avó paterna, eu tive esse primeiro e único contato com o catolicismo, que foi o meu batismo. Então, eu fui batizado em Igreja Católica. E posteriormente, continuei a minha jornada no protestantismo, porque a minha mãe me levou para a igreja protestante. Né? Naturalmente, ela iria me levar para a igreja protestante. Então, dos meus 6 anos de idade até os meus 13 para 14 anos, ela direcionou a minha caminhada para a Assembleia de Deus, que foi a igreja protestante onde eu frequentei até os meus 14 anos. Era uma igreja tradicional, uma doutrina muito rígida, então, assim, foi onde eu trilhei os meus primeiros passos dentro do protestantismo. Só que o tempo foi passando e surgiram outras denominações que eram um pouco mais moderadas, que tinham uma certa atratividade para os jovens, tinham uma flexibilidade no tratamento com os jovens, né? Diferentemente da Assembleia de Deus, que era bem tradicional e bem rígida na época. Então, optei na minha juventude, no auge da minha juventude, né, com meus 13 para 14 anos, então 15 para 16, fiz essa transição e mudei de igreja. Saí da Assembleia de Deus e fui para outra denominação chamada Betel Brasileiro, que era uma igreja não tão liberal, mas também não tão tradicional quanto a Assembleia. Era uma igreja mais moderada. E lá comecei a caminhar com jovens do Betel. E aprendi muito naquele lugar. Né? Liderei jovens, e desse trabalho de liderar jovens começou a aflorar o desejo de me tornar pastor. Né? Que naquele momento foi bloqueado pelos meus pais. Os meus pais não queriam que eu me tornasse pastor. Dizia que não era o momento oportuno, mas no fundo eles não queriam aquilo para mim. Isso era fato, mas eu sempre desejei ser pastor. Naquela época, pelo menos. Então, assim, mas sempre fui bloqueado. Nunca, não pude abraçar o seminário para me tornar pastor. E só que esse desejo, ele nunca morreu em toda a minha juventude. Né? Dentro do Betel, conheci a Flávia, né? Namoramos, casamos, quer dizer, namoramos, noivamos e casamos. Né? Eu casei com 22 anos, não, com 21 anos, ela estava com 19 na época, casamos cedo. E depois que eu casei, foi que de fato eu fui ao seminário. Então, por volta de 21, 22 anos, entrei no seminário, né? Que foi o seminário do Betel Brasileiro, que eu acho que ele é até muito conhecido no contexto protestante a nível Brasil. Então entrei no seminário, fui para o seminário do Betel e comecei os meus estudos no seminário. Minha esposa entrou comigo, a Flávia entrou comigo no seminário, não para se tornar pastora, mas para se tornar missionária. Então ela iria me acompanhar no meu ministério pastoral. Então ela foi comigo para o seminário e começamos a jornada dentro do seminário. Questionamentos, algumas dúvidas que eu tinha como membro, como um bom estudante de história, que eu sempre fui, desde a minha vida escolar tradicional, eu sempre gostei muito de história. E eu me lembro de um trabalho específico que eu fiz dentro do seminário que me chamou muita atenção e foi um único momento que me deixou com a pulga atrás da orelha dentro do seminário. Né? Foi me dada a incumbência de falar um pouco mais sobre Martinho Lutero, Henrique VIII e Calvino. Né? Juntaram três figuras muito fortes do protestantismo para que eu
trouxesse informações e defendesse a ideia deles, de certa forma, respeitando as diferenças de cada um, né, dentro do contexto teológico. Então, assim fiz o trabalho, né? Só que eu levantei 2 ou 3 perguntas sobre esses personagens para minha professora de seminário, né? Eu pedi que ela me tirasse essa dúvida, porque sempre quando olhamos para Lutero, né, olhamos para Calvino, alguns olham para Henrique VIII, veem eles como grandes homens de Deus, que rompeu com o catolicismo e trouxe o protestantismo. A solução da humanidade surge com eles, né, com aqueles que foram de encontro à Igreja Católica. Então eu perguntei à minha professora, me tira uma dúvida. Como é possível uma pessoa romper com a Igreja Católica, fundar a sua própria igreja com o objetivo de contrair um segundo casamento? Essa foi minha pergunta, me referindo ao rei Henrique VIII, né, que posteriormente funda a Igreja Anglicana. Então, fiz essa pergunta a ela, né, e ela já ficou meio sem saber o que me responder. Aí fiz uma outra pergunta por cima. Muito se fala de que Lutero, Deus preservou a vida de Lutero, né? Que Lutero foi um homem de Deus, que Deus o preservou de todas as artimanhas da Igreja Católica. Mas, historicamente falando, quem protegeu Lutero foi a burguesia por interesses pessoais. Foi Deus ou foi a burguesia que protegeu Lutero? Então eu trouxe alguns argumentos históricos para tentar, não para criticar as figuras, mas para tentar entender historicamente também, não só espiritualmente falando, mas historicamente entender cada um desses pontos para fechar essas lacunas. E a resposta dessa minha professora para mim foi: meu filho, tenha fé. Essa foi a resposta dela para mim. Tenha fé. Tenha fé que foi assim e assim foi. Só que isso me deixou uma pulga atrás da orelha. Afinal de contas, ela não respondeu a minha pergunta, né? Ela me silenciou de certa forma. Só isso que ela fez. Mas aí prossigamos a nossa vida. Minha esposa, nesse dia, ela morreu, porque ela disse: meu Deus, que vergonha, meu marido é um herege, vai ser tratado nesse seminário como um herege, porque eu fui racional nas minhas perguntas, eu não fui espiritual, né? Que é muito engraçado dentro do seminário, as pessoas espiritualizam muita coisa, mas não conseguem pensar racionalmente. Mas beleza, passou aquele incidente, aquele mal-estar se foi, e seguimos os seminários. Foi no primeiro ano de seminário. E fomos seguindo os anos seguintes, né? E isso, as oportunidades começaram a surgir. No terceiro ano de seminário, que são 4 anos na realidade protestante, você tem que fazer 4 anos de seminário. No terceiro ano de seminário, aquele que quer se tornar pastor pode, dentro da denominação Betel Brasileiro, assumir a posição de pastor provisionado ou pastor provisório. Digamos que é um estágio para o pastor, para ele provar um pouquinho do pastoreio e, consequentemente, discernir se quer ou não ser pastor, né? E foi me dada essa oportunidade. Então eu me tornei o co-pastor, ou um pastor provisionado do pastor principal de uma determinada igreja do Betel Brasileiro aqui da minha cidade. Então, o que foi que eu fiz nesse momento? Eu pastoreava a juventude, aconselhava, organizava os cultos jovens. Então, assim, eu tinha todo um trabalho com a juventude na época ao qual eu era co-pastor, ou pastor provisionado, ou pastor desses jovens. E prestava contas a esse pastor principal, que é aquele que tomava conta de toda a igreja naquele momento. Então, esse foi o contexto no meu terceiro ano de seminário. Só que eu me tornei pastor provisionado e minha esposa, naquele momento, encerrou a trajetória dela como missionária no seminário. Ela não quis mais prosseguir o seminário.
ela se tornaria missionária depois de 3 anos de seminário. Então ela estudou 2 anos de seminário e desistiu, não quis mais o seminário. Então ela optou sair do seminário. Eu apoiei, afinal de contas, é minha esposa. Se ela não queria, nada se pode fazer obrigado. Mas ela continuaria me auxiliando e me ajudando como podia. Então assim foi. Só que acontece, minha esposa ela começou a assistir algumas aulas do professor Olavo de Carvalho. E essa aula, especificamente uma determinada aula dele, ele trouxe uma frase que assim foi como uma flecha no peito da minha esposa. Ele disse que o protestantismo não se sustenta na realidade. Essa foi a frase, né? E minha esposa ela ficou com aquela frase, matutando aquela frase, né? Concatenando aquela frase, pensando naquela frase. Por que ele disse isso? Eu vou testar essa frase, eu vou verificar se essa frase faz sentido ou não. Eu vou ver se realmente o protestantismo ele se sustenta ou não na realidade. Só que ela foi fazer tudo isso sem a minha pessoa saber. Eu a vi muito tempo lendo, estudando, e eu não sabia o que ela estava fazendo, mas na verdade ela estava investigando se o protestantismo se sustentava ou não na realidade. E nesses estudos ela chega à conclusão de que o protestantismo não se sustentava na realidade. E começou o primeiro embate dela. Eita, meu esposo é pastor provisionado. Daqui a um ano ele vai ser pastor. Como eu vou dizer para ele de que o protestantismo não se sustenta na realidade e que a verdade está no catolicismo? Foi uma grande situação, um grande embate, primeiramente pessoal dela, de como trazer essa abordagem para mim, né, e como fazer essas primeiras pontes comigo. Eu sei que foram 2 anos tentando isso, aos poucos, né? Ela foi aos poucos. Foi muito engraçado que o primeiro momento que ela me veio falar uma coisa dessa, eu bloqueei ela na hora, né? Eu não quis nem ouvi-la. Foi muito natural esse bloqueio. Não quero te ouvir, não. Não me vem com essa conversa, não, que católico... Eu não queria saber de nada do catolicismo. E é muito natural isso, porque o que acontece? O que é que eu observei dentro da realidade protestante? O pastor, os líderes, eles tratam a Igreja Católica, eles criam, vou usar esse termo, né? Ele cria um espantalho. Então eles criam uma imagem completamente deturpada da Igreja Católica para os seus fiéis, com o intuito de afugentá-los de querer saber qualquer coisa do catolicismo. Isso é muito natural. Então, as pessoas não sabem nada do catolicismo porque o catolicismo é pintado pelos seus líderes protestantes como uma ideia deturpada, uma ideia que não é 1% do que é de fato a Igreja Católica. Então, o que eu sabia da Igreja Católica não era a verdade, porque fui doutrinado e ensinado de que a Igreja Católica era uma igreja idólatra, uma igreja que adorava Maria, uma igreja que adorava imagens. É daí para o pior. Então, assim, a ideia da Igreja Católica transmitida por líderes protestantes é uma ideia completamente deturpada da verdade, distorcida da verdade católica. Isso é um fato, né? Então, o que acontece? O que eu pude perceber com as tentativas de Flávia que não ia rolar. E ela percebeu isso, né? Mas ela foi tentando pacientemente, 2 anos tentando, e se frustrando também, né? Não foi um caminho fácil para ela. Ela não desistiu, foi persistente, ela persistiu. E aos poucos eu fui dando uma brecha, fui dando ouvidos a 10% do que ela falava, e começou aquilo gerar certas interrogações. E isso eu era pastor provisionado, beirando assumir de fato uma igreja da denominação, próximo a me tornar um pastor titular.
Então eu estava nesses momentos finais de seminário para, em breve, assumir uma igreja dentro da realidade protestante. E isso incomodava muito a minha esposa, porque ela estava conhecendo a verdade e estava percebendo que eu estava sendo enganado pela realidade protestante. Mas ela não poderia fazer nada se eu não desse lugar ou desse ouvidos a um pouco do que ela estava falando. Isso fomos seguindo, né? Então foi passando, veio a pandemia, só que antes da pandemia houve uma segunda transição. Eu finalizei o seminário, né? Eu recebi o meu diploma de teólogo na época, tenho o diploma até hoje, e desisti do pastoreio. E, mais uma vez, pensando na minha família, saí do Betel Brasileiro e fui para uma igreja considerada tradicional novamente, que foi a presbiteriana. Voltei para a presbiteriana, abandonei o desejo de ser pastor temporariamente, porque, na verdade, se fosse para eu ser pastor, eu queria ser pastor de uma igreja mais tradicional. Então, peguei o meu diploma do Betel e tentei fazer uma ponte dentro da presbiteriana para me tornar pastor na presbiteriana. Só que não sabia eu que viria uma pandemia, né? E nessa pandemia outros problemas iriam se desenrolar. Então, o que acontece? Veio a pandemia, aquela onda de cultos online, tudo aquilo que a gente já sabe que aconteceu na pandemia. A pandemia foi aos poucos sendo controlada, voltamos a frequentar aos poucos os templos, né? Voltamos a frequentar os cultos na igreja. Só que o que acontece? Nessa fase eu não quis mais voltar para a igreja protestante. Não porque eu queria me tornar católico, mas porque, assim, sabe como foi se esfriando e eu não queria, não me sentia mais parte daquele corpo? Foi exatamente o que aconteceu. E nesse meio tempo da pandemia, eu e Flávia continuávamos a conversar sobre essa realidade do catolicismo, né? Então a gente continuou conversando a respeito e eu, de certa forma, não era relutante, mas também não queria. Mas a gente conversava abertamente. Então eu comecei a sair da minha posição de juiz, porque muito tempo nessa discussão eu era juiz da conversa, né? Eu não queria sair dessa posição. Então eu comecei a sair da posição de juiz e comecei a dar ouvidos à Flávia, ouvir, conversar, trocar ideia. Então a gente começou a, de fato, dialogar de verdade sobre essa temática. Então o que aconteceu? Eu não queria mais voltar e a gente passou quase um ano longe, vamos botar 5 a 6 meses longe de ir a um culto, por exemplo. E a gente ficou assim, mais recluso em casa. Eu, na época, ela e a minha filha. E meu filho recém-nascido também, que o Felipe ele nasceu 15 dias antes de tudo fechar, né, na pandemia. Então, ficamos nós 4 reclusos em casa. E vivendo a nossa vida. Trabalhando, ela fazendo as coisas dela, estudando, debatendo sobre o tema, enfim, seguimos a nossa vida dessa forma. Até que, dentro de todo esse estudo, a Flávia chega para mim e me faz um pedido. Guilherme, por favor, eu preciso ir numa missa. Aí aquele momento, eita, ela quer ir para uma missa. Eu não podia proibi-la, né? Vá, você quer ir, vá, mas eu não vou, nem os nossos filhos não vão. Se você quer ir, você vai só. Foi a minha fala para ela. E assim ela fez. Mas, da mesma forma que ela foi, eu também achei interessante ela ir, porque eu iria perguntar a ela o que aconteceu lá, né? Então, assim, ela foi meio que a primeira a espiar a Santa Missa, para me dar alguma informação que eu não conseguia enxergar, porque eu nunca fui para uma missa, na verdade. Então, eu não tinha ideia de como funcionava a Santa Missa. E ela foi
assistiu a missa toda, voltou e foi me contar do que aconteceu, né? Porque eu perguntei, lógico, né? Não foi me contar porque eu vi eu perguntei, e aí, como foi? Ela virou para mim e disse, olha, eu não vou conseguir te explicar o que aconteceu lá, eu não consigo te explicar o que aconteceu lá, porque é muito pessoal. Se você quer, de fato, ter essa experiência de ir para uma Santa Missa, você tem que ir. Se você quer, de fato, entender o que acontece na Santa Missa, você tem que ir. Não adianta eu contar, né? Só que eu não estava pronto para isso. Eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muitas ressalvas, eu tenho muitos questionamentos não respondidos, até porque sou teólogo, né? Estudei teologia protestante. Então, assim, eu tinha muitas dúvidas quanto à fé católica. E foi nesses momentos que, naquela época, tinha muitas lives no Instagram de pessoas católicas que faziam. E ela assistiu uma dessas lives, um comentário lá de um seminarista, que hoje ele é padre, Padre Jefferson. Ele, como seminarista, ele escreveu lá nessa live: se você é protestante e deseja se aprofundar um pouco mais sobre a fé católica, deixe o seu contato, que entraremos em contato, tiraremos suas dúvidas. Ele colocou na live, né, essa informação, mais ou menos assim. E minha esposa, aproveitando o ensejo, colocou o número do meu telefone na live e passou, né? Acabou a live e ela veio me contar: olha, eu encontrei um seminarista na live, ele botou assim no comentário, eu coloquei teu telefone, tu não quer tirar dúvida? Você não está com problema para tirar dúvidas contra a fé católica? Pronto, ele é seminarista, ele pode te ajudar. Você aceita sem problema nenhum. Se ele entrar em contato, que eu era bem assim, eu era muito incrédulo com relação a esse retorno, né? Isso aí ele botou por botar, ele não vai entrar em contato comigo. Acho muito difícil. Um seminarista que está ocupado com a sua vida lá religiosa vai parar um pouquinho do seu dia para entrar em contato, para conversar comigo. Eu achava muito difícil. Então, o que aconteceu? Depois de mais ou menos 3 dias, ele entrou em contato, agendou um horário para a gente conversar. E no horário específico, no dia agendado, abrimos uma chamada de vídeo no WhatsApp e começamos a conversar. Naquele momento, eu fiz o seguinte, foi a única coisa que eu fiz. Eu baixei minhas orelhinhas de burro e disse, não, eu estou aqui para ouvir, então vamos dialogar. Eu não vou em nenhum momento ofendê-lo, não vou me colocar na posição de juiz, eu quero ouvir e ser ouvido. Então vamos dialogar como pessoas maduras, né? Essa foi minha conduta e minha postura diante do fato. Então o que aconteceu? Começamos a conversar e os meus questionamentos, muitos desses questionamentos ele respondeu, e alguns eram muito complicados para ele. Por quê? Ele sempre foi católico e as minhas dúvidas eram de uma pessoa que viveu uma realidade protestante e que estava tentando sanar essas dúvidas. Mas como ele poderia sanar dúvidas de um protestante se ele nunca foi protestante? Então ele me recomendou que ele não, na verdade não me recomendou, na verdade ele falou, né, que relacionado à fé católica ele respondeu tudo. Agora esses embates teológicos, protestante e catolicismo, ele me aconselhou a procurar uma pessoa que tenha se convertido do protestantismo ao catolicismo para sanar essas dúvidas. E eu não tinha essa pessoa para conversar, né? Mas se Deus quisesse, de fato, que alguém chegasse até mim para tirar essas minhas dúvidas, ele daria um jeito disso acontecer, né? E foi dito e feito. Não demorando muito tempo, acho que 2, 3 semanas depois desse primeiro encontro com o Padre Jefferson, chega em minha vida uma outra pessoa maravilhosa que me ajudou muito no início da minha jornada católica, que foi o Henrique Lima. Ele é neto de um senhor que
caminhou junto com os fundadores da Assembleia de Deus. E a família dele é toda protestante, e ele foi aquele que saiu do protestantismo e se tornou católico. E essa pessoa sentou comigo, passou 3 horas, ele tirou 3 horas do seu tempo, conversamos até a madrugada dentro, propriamente dito. E ele conversou comigo e eu... Foi uma sabatina, né? É isso, e isso. E ele tinha a resposta para tudo. Todos os meus questionamentos com relação a todos os meus embaraços com relação ao protestantismo e o catolicismo, ele sanou todos. Todos. Ele me desarmou completamente. Ao ponto, na conversa, e aí, tem mais alguma pergunta, Guilherme? Eu não tenho mais que pergunta, porque tudo que eu tinha de dúvidas, ele tirou todas, com propriedade, né? Então eu agradeço muito a ele. Ele foi assim uma figura crucial para a minha conversão, o Henrique. O Padre Jefferson, ele foi, digamos, o abre-alas, né, dessa fase, e o Henrique, ele fundamentou todos esses questionamentos e sanou todas as minhas dúvidas. Mas eu ainda não tinha... Ele me desarmou, mas eu ainda precisava de um tempo para digerir tudo aquilo, né? E depois disso ainda surgiu uma terceira ajuda, né? A minha prima, sabendo desse meu processo de conversão, me indicou um livro maravilhoso para ler. Que esse livro eu vou fazer questão de deixar aqui na descrição do vídeo, que Todos os Caminhos Levam a Roma, né, que conta o testemunho de Scott Hahn, que ele também era pastor protestante e se converte ao catolicismo juntamente com a sua esposa, né? Então, assim, esse livro também foi uma peça muito importante no meu processo de conversão. Então, eu tive todo esse auxílio para me ajudar a conversão. Li o livro, agradeci o livro surradinho, um guerreiro, que eu acho que essa minha prima pegava esse livro para exatamente edificar outras pessoas. Então esse livro rodou, né? Era um livro todo surradinho, mas maravilhoso. Leitura maravilhosa, leitura simples, gostosa de ler. Você começa e você só quer parar quando você não quer parar, você quer ler de cabo a rabo o livro. Então, assim, é um livro muito bom. Eu recomendo bastante ele. Então, assim, tive o primeiro contato com o seminarista Jefferson, hoje padre. Tive o segundo contato com o Henrique Lima. E meu terceiro contato foi essa leitura, simples leitura que minha prima deu, que foi um livro. 90% convicto de que a verdade estava no catolicismo, mas ainda não dava o braço a torcer, né? Ainda relutava. Mas eu acredito que essa brecada para o catolicismo era medo. Medo de ver a verdade e ver que eu estava muito tempo numa mentira e que eu teria que abandonar completamente aquela mentira para viver a verdade. Então eu estava com medo. Então eu acredito que esses 10% que faltava era medo. Então eu precisava vencer esse medo, né? Foi aí que minha esposa foi mais uma vez à Santa Missa. E novamente, quando ela voltou, e aí? Me veio com a mesma resposta. Você tem que ir. Se você não for, você não vai entender, né? E eu não queria e queria ao mesmo tempo ir, mas estava com medo de ir, né? E o que isso representava para mim, afinal de contas, eu abri a mão de uma vida que eu construí dentro do protestantismo para abraçar o catolicismo. Mas nessa fase eu me lembrei de uma frase que eu falei para minha esposa bem lá atrás. Eu disse: olha, amor, eu já te disse e vou te repetir. Se a verdade não estiver no protestantismo, estiver no catolicismo, não tem problema nenhum. Eu vou aonde a verdade está. Isso era fato. Eu sempre disse isso a ela. Mas ela teria que me provar que ali era a verdade, né? E no final de tudo, quem me provou a verdade não foi ela. Não foi ela que me provou, e você vai entender no desfecho dessa história, né? Então vamos lá. Chegamos nesse impasse. E ela me veio com uma proposta. E era uma proposta irrecusável.
porque desde o momento que ela começou a estudar o catolicismo, desde que ela teve aquele impacto com a frase do professor Olavo, né, que o protestantismo não se sustenta na realidade, então ela não parou de tentar me convencer de que a verdade era o catolicismo. E ela, muito ousada, teve um determinado dia que ela disse: olha, amor, vou te fazer uma proposta. Se tu for para uma Santa Missa e não encontrar Deus lá, eu prometo a você que nunca mais eu toco nesse assunto. Essa proposta ela foi irrecusável. Eita, eu só preciso ir para a Santa Missa uma vez, não encontrar Deus lá e ela não me perturba mais com esse assunto. Eu achei a proposta maravilhosa. Então, estamos de acordo, eu vou para a Santa Missa e se eu não encontrar Deus lá, se eu não encontrar a verdade lá, a gente encerra esse assunto. Ela foi muito ousada, mas foi assim, o último tiro dela, né? Foi a última arma que ela teve para me fazer ir à Santa Missa. E assim fiz, me arrumei, fui para a Santa Missa, entrei, sentei, acompanhei, caladinho todo o rito, né? Meio extasiado, meio assim, anestesiado. E foi muito interessante que eu não fui só, tá? Ela foi comigo. Nesse dia ela foi comigo. Me recordo, ela foi comigo. Mas ela não falou nada. Ela foi, me acompanhou e deixou eu observar. Me deixou livre observando e não me questionou nada. E eu fui, achei a Santa Missa inteira. Terminando a Santa Missa, voltamos para casa andando. Não falei um A o caminho inteiro. Fui mudo. E ela também muda estava. Também ela não quis tocar no assunto. Quando chegamos em casa, ela fez a pergunta de R$ 1 milhão, né? E aí, amor? Você encontrou Deus? Essa foi a pergunta dela. E eu respondi para ela, né? Amor, não existe lugar mais cristocêntrico do que a Santa Missa. Essa foi a maior verdade que eu encontrei naquele dia. Deus está lá. Lá é a verdade. Eu já tinha essa convicção. Tive essa convicção. Agora, eu só consegui enxergar isso por quê? Porque eu me permiti sair da minha posição de juiz, porque o protestante tem um sério defeito, né? Ele é o detentor da verdade e o resto não é verdade. Então eu abri mão dessa postura de juiz para poder, de fato, enxergar a verdade, que é a verdade, né? Sem a lente de um líder, sem a lente de qualquer questionamento. Era era um movimento meu, particular meu, só meu, para com Deus. Então ali eu vi a verdade, né? E também pude constatar que tudo aquilo que se falava da Santa Missa não procedia, né? Mas só pude ver tudo isso porque recolhi a minha insignificância e fui à Santa Missa. Chegamos a essa conclusão, e agora? Vamos procurar o pároco, vamos procurar o padre daquela paróquia e vamos conversar com ele, né? Procuramos no domingo seguinte o padre, que na época era o padre Marcelo Monte, um querido nosso, nos ajudou muito, nos auxiliou muito nesse início da caminhada, né? Mas no primeiro contato com ele foi muito engraçado, que ele ficou meio incrédulo com a conversão, que não era um movimento muito comum. Um protestante se converter ao catolicismo era muito comum o contrário, né? Sempre foi muito comum o contrário. O católico se converte ao protestantismo, mas um protestante se converter ao catolicismo não era um movimento muito comum. Então ele desconfiou um pouco dessa conversão e nos pediu
um tempo que ficássemos indo para as missas, acompanhando as missas, para que, de fato, depois pudéssemos ter uma conversa mais concreta. Então, o primeiro contato com ele foi: venham à missa, só venham à missa, assistam à missa e voltem para casa. Então, vamos seguir alguns meses assim. E assim fizemos. E a cada vez que a gente ia para a missa, mais convictos ficávamos de que ali era o nosso lugar. Isso foi em meados de outubro, mais ou menos. Então, finalzinho de novembro, procuramos o Padre Marcelo novamente. E agora? Já estamos frequentando a missa há alguns meses e queremos, de fato, assumir a nossa identidade católica, né? Queremos nos tornar católicos. Qual é o próximo passo? Isso era finalzinho de novembro, início de dezembro, então vamos fazer o seguinte: dia 25 de dezembro, missa de Natal, eu vou apresentar vocês para a paróquia como os novos membros daqui da paróquia. Então, você vai fazer sua profissão de fé, vai dar um breve testemunho e daremos início à sua caminhada à fé católica. Então, assim fizemos, né? Dia 25, eu, a Flávia, os nossos 2 filhos, fomos à missa de Natal e dentro da missa de Natal eles nos convidou à frente e assim fizemos. Fizemos a nossa profissão de fé, ele nos apresentou a todos paroquianos na época e pediu que eu desse um breve testemunho. Dei meu breve testemunho e tudo isso foi filmado e postado na rede social de Padre Marcelo Monte. Ele postou na rede social dele, né? E aí começa o desenrolar dessa história, né? Esse vídeo ele viralizou, né? Não só para os católicos, mas para os protestantes também, que eu descobri através desse vídeo que muitos protestantes conhecidos meus seguiam o Padre Marcelo Monte. Isso me chamou muita atenção, né? E eles começaram a espalhar a notícia que eu e a Flávia nos convertemos ao catolicismo. Em menos de 24 horas, todos os nossos conhecidos protestantes, ou a grande maioria, já sabiam da nossa conversão. O nível da velocidade foi tão grande que alguns amigos nossos transmitiram esse vídeo para um amigo meu muito próximo, um pastor, que estava no Japão, ou seja, a notícia se espalhou tão rápido, foi bater no Japão, em menos de 24 horas. Sem falar que também tiveram outras pessoas que tiveram a malícia de contar para os nossos parentes, antes mesmo de nós. Então, entre dia 25 e 26, até os nossos parentes ficaram sabendo, né? De forma maliciosa, através de uma fofoca, daqueles que dizem que estão de posse da verdade, né? Os protestantes. Então, eles mesmos contaram para os nossos parentes antes mesmo de nós, né? Da nossa conversão. Mas vida que segue, né? E aí, o que aconteceu depois dessa viralização? O que de praxe acontece com todo protestante que se converte? Todos os meus conhecidos protestantes viraram as costas para nós. Ficamos sozinhos, sem nenhum amigo, sem ninguém, né? E graças a Deus, que de certa forma foi muito bom para a nossa família, né? Foi muito bom para mim, foi muito bom para a Flávia, porque a gente pôde focar de fato naquilo que precisávamos focar, que era a nossa fundamentação da fé, né? Correr atrás dos sacramentos, né? Então, assim, teríamos um grande desafio naquele primeiro ano de conversão, né? Foi muito engraçado que antes mesmo da gente começar essa jornada, um amigo meu seminarista na época, né, que foi colega de seminário, ele mandou uma mensagem para mim, né? Meu amigo, é verdade que você se converteu ao catolicismo? É verdade. Ele virou para mim e disse: eita, meu amigo, então nós não vamos sentar juntos na mesa do banquete, né? Ou seja, ele mesmo já me condenou.
na fala dele ele já me condenou, né? Disse que eu estava errado. Mas, enfim, isso não me entristeceu, pelo contrário, isso me fortaleceu. Aí eu respondi essa pergunta dele com a seguinte palavra: não, vamos sentar sim. Agora reze por mim, porque eu preciso correr atrás agora dos meus sacramentos, né? Porque dentro do protestantismo, muitos sacramentos presentes na Igreja Católica não fazem parte da realidade dele. Então eu tive que batizar os meus filhos, sacramento do batismo dos meus filhos, eu tive que me crismar, eu tive que receber a primeira comunhão, eu tive que receber o sacramento do matrimônio. Então eu tive muita coisa para correr atrás no primeiro ano. Então eu foquei em resolver a minha vida como católico, né? E isso começou logo em seguida, janeiro já começamos a tentar fazer tudo isso. Só que eu pensei que estava por encerrado, né? Como eu disse a vocês, a última igreja que eu fiz parte fazia um bom tempo que eu já não frequentava, que era a presbiteriana. Mas 3 meses depois da minha conversão, esse vídeo chegou nesse meu pastor, né? Nesse meu último pastor. E ele poderia já com aquele vídeo me tirar do hall de membros, afinal de contas era uma profissão pública que eu me tornei católico. Mas ele optou em vir em minha casa, tocar minha campainha, me chamar para conversar e me fazer 3 perguntas. E essas perguntas foram: primeiro, se aquele vídeo era verdade, eu respondi que sim, era verdade, eu tenho me tornado católico. A segunda pergunta que ele me fez foi por que eu não o procurei. E eu respondi, eu não procurei porque eu já estava convicto da minha decisão. Não foi uma decisão por sentimentalismo, né? Não foi uma decisão para me sentir bem. Foi uma decisão racional, foi uma decisão pensada, estudada e refletida. Então eu não tinha o que conversar com ele, né? Então foi muito claro com ele, não tinha o que conversar o quê? Né? Então assim, foi muito claro com ele, né? E a terceira pergunta que ele me fez foi: você tem certeza disso? Eu respondi que sim, eu tinha certeza disso. Aí ele fez o desfecho da conversa, foi um pouco soberbo da parte dele, né? Mas tudo bem, foi uma escolha dele. Ele encerrou a conversa, disse, então eu vou embora e não tem problema. No final de tudo, vamos saber quem estava certo. Se era eu ou se era você, né? Só que o tom que ele utilizou era um tom onde ele era o detentor da verdade e eu era aquele que estava condenado. Ele quis, na verdade, dizer, no final você vai ver, eu vou para o céu e você não. E foi embora. E assim encerrou-se essa conversa. Aí, consequentemente, eu fui retirado do hall de membros, enfim, o trâmite seguiu na realidade protestante. E foi o último contato que eu tive com o protestantismo, foi esse desligamento oficial que ele veio na minha residência me comunicar que eu seria retirado do hall de membros da presbiteriana. E começamos a nossa jornada dentro do catolicismo, atrás daquilo que realmente precisávamos correr, que era o crisma, né, o sacramento do matrimônio, batizamos os nossos filhos, e tudo isso fizemos em 1 ano. Hoje fazem 5 anos da nossa conversão. E eu parei nesses dias e fui questionar, será que eu faria tudo de novo? Né? Será que eu fiz o certo e faria tudo? Eu fiz esse balanço recentemente com a Flávia e com muita alegria eu disse para ela, meu amor, eu faria tudo de novo. Porque se existe decisão de verdade que trouxe felicidade e paz para minha família, foi abraçar o catolicismo, abraçar a verdade como deveria ter sido feito há muito tempo lá atrás. Mas aprove Deus me fazer passar por essas circunstâncias e me fazer enxergar que nunca é tarde para reconhecer a verdade, né?
A verdade chegou a mim por volta dos meus 30 e poucos anos. Tive um vislumbre com o batismo, o sacramento do batismo quando criança, mas de fato a verdade só chegou a mim aos 30 e poucos anos. Mas chegou. O que eu pude perceber é que nunca é tarde, mas é preciso reconhecer aonde está a verdade. E esse é o meu breve testemunho. E se você está nessa busca pela verdade e não encontra apoio para conversar ou tirar dúvidas a respeito, eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram do Apostolado Cardeal Newman, que eles são assim pessoas que me ajudaram muito no meu processo de conversão. Vou deixar nos comentários o meu e-mail. Se você quiser tirar dúvidas ou conversar ou desabafar, também manda um e-mail para mim, a gente conversa, a gente troca. Eu vou fazer questão de responder todos os e-mails. Eu espero que você tenha entendido que aqui é uma experiência, foi a minha experiência de vida, do meu encontro com a Igreja Católica. O meu objetivo com esse vídeo não é convencer você, mas mostrar a minha experiência, o que aconteceu comigo, né? O meu despertar para essa verdade. E eu espero que você encontre o seu despertar, né? Que Deus realmente te encontre, assim como Ele me encontrou, a partir do momento que eu dei lugar, né? Indo ao encontro dele na Santa Missa. E foi assim que tudo aconteceu. Muito obrigado por ficar até aqui o final e te encontro nos próximos vídeos.